Para quem não esteve aqui ontem, é importante a gente explicar a dinâmica, né? Apesar de estar ali no programa, mas hoje deu para sentir melhor que a gente está trazendo a seguinte dinâmica. Tem uma intervenção performática, né, que, em princípio, estávamos chamando de intervenção artística, mas eu gostei dessa nova denominação, intervenção performática, como essa que a gente teve aqui hoje. E essas intervenções inspiram o debate que vem a seguir. Essa, por exemplo, que teve aqui agora, inspira um debate que tem como tema o lugar de memória dos povos de cultura oral. Né? E, para debater essa questão, a gente convidou algumas pessoas, né, que têm tudo a ver com essa história. Tudo a ver. Eu vou começar chamando... Começar dos mais velhos. Babá, Lumumba dos tambores. E hoje teve uma outra negociação aqui, porque o Cazé dizia o seguinte, o Cazé Angatu, que é o próximo a compor aqui a nossa mesa, por favor, Cazé. Cazé Angatu. Vocês vão ficar para cá também, que daqui a pouco vão ficar só vocês. Como eu mencionei o nome do Cazé, então já tive que chamar, né? Aí o Cazé dizia aqui o seguinte, olha, eu quero falar... por último, porque primeiro tem que falar os mais velhos. Né? Aí o Lumumba chegou aqui e disse assim, não, quem tem que falar primeiro são os mais novos, porque o mais velho viveu bastante para ter poder de síntese no final. Né? Aí a gente fez um acordo aqui, depois a gente vai explicar como é que vai ser a dinâmica. Né? Sim. E aí a gente também quer convidar para compor essa mesa aqui. Agora é sua vez de dizer, Rita. Estou transgredindo Você já começou, pode chamar. Aline Caiapó, por favor. E aí, para compor esta mesa e já provocar, vocês como já estão provocados por eles, e a gente quer chamar o Aloísio e o Oderiê para compor aqui também e bater esse papo. Na verdade, podem aplaudir. E dizer que a composição de hoje é uma grande roda de conversa, né, gente? A gente está falando de mesa. Eu gosto muito de falar de gira, de conversa, mas é uma grande roda aqui hoje, né? Tem bastante gente, tem bastante informação. A gente vai sair daqui bem nutridos, bem alimentados. E espero que vocês aproveitem essa experiência e com esses saberes aqui dos nossos convidados. Boa experiência. Até já, já. Uma outra questão aqui que surgiu é que a gente tinha anunciado, a gente tinha composto uma estrutura de que o Cazé seria o mediador dessa tal de mesa. Aí o Cazé já trouxe um primeiro problema. Abílio, é o seguinte, tem que pôr outra pessoa, porque eu não sei fazer esse negócio de mediar a mesa, não. Né? Esse negócio de mediar a mesa, essa estrutura. Então, a gente vai fazer o seguinte, eles vão bater um papo e a gente vai tentar encaminhar aqui as questões, controlar o tempo, né? Porque a gente sabe que o assunto é apaixonante, é complexo, a gente precisa contemplar a fala de todos, inclusive das demais intervenções que vêm a seguir. Né? E tentar entregar o teatro até às 20 horas, Sim. Que é o combinado. Né? Então, por isso, a gente vai aqui controlar essa conversa, mas tentar fazer com que ela flua de uma maneira também espontânea. Né? Então, a gente vai ficar aqui, vai provocar as perguntas e vai indicando aqui a sequência das falas. Ok? Eu quero começar, já que precisa começar pelo mais velho, segundo o Cazé, né? Começar pedindo para o Lumumba fazer assim uma breve apresentação de quem é ele. Afinal de contas, muitos não conhecem o mestre Lumumba e é preciso que ele se apresente. Bora lá se apresentar. Como é que liga isso? Ela liga lá. Então tá. Bora se apresentar. Ei, é melhor esse?
Opa, erramos, hein? Então, eu sou o Lumumba. Assim, acho que eu estava conversando com uma menina quando eu cheguei aqui, eu estava dizendo, a última vez que eu vim aqui foi ver a Zenaide Tenkazen, né, se apresentando antes de ir para... Como é que chama aquele lugar? Ah, tá, França. Ali para a França, com um francês aqui que montou um espetáculo. A última vez que eu apareci aqui. Já vai para meio século essa treta. E a plateia era bem diferente. Eu entrei por ali, me encosei, minha irmã, ou filha, sei lá. A gente, de cultura afro, as mulheres são geralmente assim, de repente a filha vira a mãe da gente, a irmã vira... A gente tem esse tipo de relação com as nossas mulheres tradicionalmente, né? Elas modificam de cargo independente da idade. Então, eu sou Lumumba. A primeira vez que eu vim em espetáculo aqui foi ver a Tenkazen carimbar o passaporte para a França no tempo que ser preto não era moda. Então, no tempo que preto não era moda, eu vim aqui assistir a Zen tirar fora. E a plateia não tinha nem um pouquinho a cara de vocês. Imaginar a cara de vocês aqui seria assim alguma coisa tipo um sonho de verão de um maluco, né? Que vocês estariam sentados, a Rita produzindo. Era imaginável, mas para quem era muito doido, que nem eu. Não que eu seja. Mas é isso aí. Então, eu sou Lumumba. Eu tive, através dos últimos meio século, assim, acompanhando a chegada de vocês, esperando a chegada de vocês aqui. Nesse último meio século, eu sou o cara que estava esperando que vocês nascessem, se apossassem de algum espaço, que ainda não conseguiram todo ainda. Isso serve como apresentação? Acho que serve. Eu tive no início de movimento negro, de Liga Operária, Pátria ou Muerte, eu tive em todas, desde os 16 anos. Alguns diziam que eu não chegaria aos 25, estou com 77. Então, quer dizer, ganhei a aposta. Eu cheguei, estou vendo vocês. E os que disseram que eu não viria vocês desistir, não viram nada, morreram. Pois é, quem não acreditou já foi. Então é isso, eu sou Lumumba. Isso deu, Abelho? Do Oderier e da Aline, quem é mais jovem? Deixa por último. Você vai ficar por último e depois o Cazé. Antes do Cazé. Tem gente escondendo a idade. Tem. Diria, então, vai você nessa sequência. Vai você nessa sequência, uma breve introdução a essa conversa. Alô, tá. Boa tarde a todos. Então, eu sou Derier, eu sou uma pessoa indígena do povo Charrua e também uma pessoa que veio de um contexto de retomada, né? O meu povo é um povo de retomada, lá do Uruguai, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, da Argentina. Então, eu falo que eu sou uma corpa transfronteiriça, porque essas fronteiras elas foram inventadas, né? E a gente está existindo agora nesse lugar de apagamento, nesse lugar de genocídio, nesse lugar de, muitas vezes, não saber de onde a gente vem. Porque muitas pessoas, muitos parentes, não só pessoas indígenas, mas pessoas pretas também não sabem de onde vem. E eu acho que a gente se assumir também como esse corpo transfronteiriço, mas que percorre a Terra, é muito importante, assim, porque o nosso corpo ele é a Terra, né, como eu digo na música. Então, o meu trabalho, minha arte, ela tem percorrido esses lugares e trazendo um pouquinho, né, da minha vivência, do que eu tenho aprendido com os mais velhos, com quem veio antes de mim, dentro do meu povo, as lideranças, Charrua. E, a partir disso, tentando, né,
transcrever, traduzir e expressar de alguma forma isso através da música, através do cinema, de qualquer expressão artística, né, que já é parte da gente, né? A gente só está botando para fora, de alguma forma. E acho que um resumo seria esse, né? Estou feliz de estar aqui, poder falar um pouco através dessa oralidade, que eu acho que o nosso tema, eu acho que ele é muito importante, né? Porque essa forma oral de existir, de falar, do canto, do instrumento, né? Hoje eu estava falando com um parente Tupã, Caio Tupã, que a gente carrega já, né, isso na gente. O nosso pé é o instrumento que bate no chão, a nossa voz é o instrumento que vocaliza. E eu acho que isso está muito relacionado assim à ancestralidade dos povos originários do mundo todo, né? E reconhecer isso, reconhecer essas manifestações é super grandioso assim no agora, nesse agora de tanto soterramento, né? Do concreto, do asfalto, do desmatamento, e tentando tirar, né, toda a floresta que a gente é. Então, eu acho que esse encontro aqui é um presente mesmo, né? Um presente do agora. Oi. Aloísio, pode se apresentar, por favor? Sou Aloísio Letra, sou da terra dos Guaianazes, fundão do extremo leste da cidade de São Paulo. Sou filho... Primeiro, boa tarde de novo a todo mundo, licença aos mais velhos, mais novos. Sou filho de Joana Roberta Alves, minha mãe mineirinha, de Minas Gerais, Muriaé. Sou filho de Aloísio Permínio, meu pai de Nova Laje, Bahia. Sou um articulador cultural de periferia, sou cofundador do Movimento Cultural das Periferias. Estou na batalha aí para estabelecer, fazer meu primeiro lançamento musical. Então, me sigam no Instagram, obrigado. E sou uma pessoa fruto de vários processos desse território mesmo, de ser expulso para várias quebradas ao longo de vários anos. Sou uma pessoa preta, né, de gradação clara, e estou aí no corre, estou na luta e tentando também. Nas quebradas a gente tem discutido muito isso, né? Até coisas que reverberaram no primeiro encontro de ontem, esse lance das pessoas que não se identificam enquanto afro-indígenas ou indígenas, né, nas quebradas. E estou tentando me encontrar também nesse processo, tentando entender também os desdobramentos perigosos disso também, né? Tem muito cosplay por aí também no rolê. E é isso, agradecer poder estar aqui, poder trocar com os mais velhos, os parentes aqui. É nóis, estamos juntos. Obrigada, Aloísio. Aline, por favor. Pode ser? Que bom estar aqui com vocês. Bom, Amukrimé, boa tarde, Nhobiquás, boa tarde, colegas. Eu me chamo Aline Ingreitabari Caxiriana Lopes Caiapó. É um nome um pouquinho comprido, mas é importante para demarcar esse espaço, né? Esse espaço de pertencimento que o Estado insiste em apagar. Atualmente, eu estou como vice-presidenta do Movimento Plurinacional dos Estudantes Indígenas. Sou membro fundadora, tenho muito orgulho de dizer isso, que eu sou membro fundadora de um movimento que chama Movimento Plurinacional Uairacuna, né, que é uma rede ancestral filosófica que tem refletido sobre a nossa resistência, né, a resistência das indígenas mulheres, não só no Brasil, como no mundo. E dentro desse espaço nós temos galgado bastante lugares de relevância, inclusive dentro da academia, que é um espaço extremamente hostil e que, né, nós estamos assim com as nossas garras de onças
demarcando ali um território e deixando as nossas marcas, né? E depois a gente pode conversar um pouco mais sobre isso. Também sou membro do Parlamento Indígena do Brasil, é um órgão, né? Um órgão não, é uma organização indígena composta por grandes lideranças tradicionais do movimento indígena. E é isso, né? Sou mãe do Yupunk, que estava ali em algum lugar, deve estar com o Caraimirim no colinho, ceramista, cuieira, né, que trabalha com a preparação das cuias, né, o grafismo. Sou da Amazônia, tenho a honra, né, de ter nascido naquele solo tão sagrado como tantos outros que também têm sofrido esses abusos, né, do agronegócio. Poderia não ser assim, parece que é um discurso muito maçante, cansativo, mas é isso, não tem para onde correr. Nós, povos indígenas, queremos a demarcação do nosso território e a floresta de pé, né, e o fascismo no chão, porque é esse fascismo que se junta com o agronegócio para destruir tudo e transformar a nossa floresta em campos de futebol. Na verdade, nem campo de futebol, porque o campo você ainda vê a graminha, né, e lá você não tem nada disso. Mas é mais ou menos por aí. Daqui a pouco a gente conversa mais. Meicomrim. Casé. Casangatu. Só esperar. É só esperar. Ela abre. Catu Caruene e me motara opa pope catuana pope opa catu. Boa tarde, desejo que tudo bem e com todas e todos e todos. No Tupi a gente já usa a linguagem neutra. O pacatu não tem definição se é homem ou se é mulher. Quem inventou homem e mulher e o demônio foram os invasores. E logo de cara, demarcação já! Bom, eu sou lá da Bahia. Bahia, terra de coco, de azeite, de dendê, a água de coco é doce, eu também quero beber. Vamos dançar, balançar o catimbó, vou pegar o Bolsonaro e amarrar lá no cipó. Fora Bolsonaro! A gente é da luta indígena, a gente luta pelo nosso direito à demarcação, como falou nossa parente, e que muitos parentes se autorreconheçam como indígena. Esse Abiaiala é terra indígena. O Brasil, que a gente chamava de Pindorama, uma parte de nós, é terra indígena. São Paulo, que a gente chamava de Piratininga, é terra indígena. Eu vou ser candidato a prefeito de São Paulo. Não vou, não. Mamãe, eu não quero ser prefeito. Pode ser, mas se eu fosse, mudaria o nome dessa cidade para Piratininga. E isso aqui é um teatro de José Anchieta. Mas hoje não é. Hoje é teatro Cunhambebe, Amberê, Quaicaquira, os lutadores pelo povo, pela liberdade dos povos originários. Hoje ele não é um teatro Anchieta. A gente é da luta indígena, a gente luta pelo direito à demarcação. Pé, poranga, ó, ixé, raí, ó, taperecoí, amoiandé, ierecoabe, iandé, ramui, imaé, poeira, iu, auere, cuecatureti. Oi. Findadas as apresentações, as ótimas apresentações. Como a gente está aqui em família, preciso fazer alguns ajustes aqui. Eu vou pedir, por gentileza, para abrir essa cortina. Pode ser? Podemos? E a gente projetar o nosso banner digital lá no fundo. Uma arte digital feita pelo Danilo de Paulo, bem bonita, vocês vão ver. E eu vou fazer um pequeno ajuste aqui de colocar essa mesa um pouquinho para trás. E a Aline um pouquinho para dentro, para você entrar na luz. Porque a gente está registrando e você tem que ficar bem iluminada, gata. Ficou melhor, gente? Legal. É bom estar em casa, né? Entre parentes. Sigamos, então.
a gente sabe que, apesar de vocês não terem falado disso, pelo menos aqueles que eu conheço, porque o Oderie eu não conhecia, estou conhecendo hoje, a Aline também. Mas o Cazé, o Lumumba e o Aloísio, a gente tem alguma ideia da trajetória, né? Pelo menos a partir do momento em que a gente pegou o bonde. O Lumumba já estava aí há muito tempo, quando eu o conheci. É. Mas a partir de uma experiência que a gente teve recentemente com o Cazé, o movimento dos aflitos, né? Movimento pelo sítio arqueológico, valorização do sítio arqueológico, cemitério dos aflitos, a gente teve uma experiência recente com o Cazé, que foi a experiência do 9 de julho. Né? A gente está falando aqui do lugar de memória dos povos de tradição oral, que é uma tradição que a gente não vê escrita, né, por aí, se escreve de outra maneira. Né? E essa experiência a gente viveu no dia 9 de julho desse ano, né, através da reprodução simbólica do cerco de Piratininga. Né? Então, eu queria que o Cazé contasse para a gente um pouco, informasse a gente um pouco sobre isso, e que os demais presentes comentassem essa ideia, se já tinham essa informação, ou, a partir dela, né, qual é a opinião de vocês sobre essa questão. Pode ser, Cazé? Você mudou a ordem, né? Não era bem assim no começo, mas... Surpresas. Muita surpresa mesmo. Fala aí, Cora, a gente detesta surpresas, é isso? A surpresa maior foi a invasão do Brasil. Estava aqui, tranquilo, né? Invasão do Brasil. É invasão mesmo. O que eu estou tirando aqui, daqui a pouco vocês vão saber. É uma performance, ninguém sabe, mas... Você também não combinou que ia ter essa não avisou que ia ter essa performance aí. Não está aqui. Foi. Então, o que o Cazé tinha dito é que eu tinha colocado para ele que, na minha tradição afro-brasileira, não é aquela coisa arcaica, eu nasci há muito tempo atrás, então era assim. O mais velho falava por último porque ele teria o poder de síntese e tal, e não era a ideia dele que valia. Ele falava o que ele já viveu em relação àquilo, que ele tinha assistido aquilo acontecer, e quem decidia que tinha que ser a maioria, que era criança, jovens, e etc. e tal, e o mais velho apenas dava a contribuição da sua vida, convivência. Ele falou, não, na minha tradição é melhor que você fale primeiro, porque senão é um desrespeito. E para não deixar meu irmão fazer desrespeito, bora. Como é que era mesmo o tema? Era sobre oralidade, é isso? É isso aí, lugar de memória dos povos de tradição oral. Tá. Mas aí, se a gente for falar sobre essa questão de local, lugar da oralidade, a gente vai ter que falar do lugar de todos os povos do mundo também, não é? Porque a maioria das pessoas acha que não é a cultura escrita que vem primeiro. Primeiro vem a cultura oral. Primeiro você pensa, depois você fala e depois você escreve. Toda a cultura humana é a cultura oral. Esse negócio de inventar que diz cultura escrita é mais um aplique do colonizador, planetariamente. Não existe essa zorra. Não existe. Primeiro você pensa, depois você fala, depois você escreve. Você escreve o livro, depois você pensa, depois você fala ele. Não é isso, Abílio. Não é? A cultura escrita não é isso. Não é? Primeiro você pensou, depois você falou, depois você escreveu. Então, a primeira mentira que aplicaram para a gente é dizer que eles têm uma cultura que não é oral. Mentira. Toda cultura humana é oral. Ou então, bora se formar em engenharia. Você entra lá, vai na biblioteca, lê todos os livros e sai construindo um prédio torto aí. Então, por que precisa de ter um mestre junto? Caraca, está louco? Você quer me enganar? Ou então você entra na biblioteca e vira médico.
Que legal, sai daí com o canivete cortando a barriga dos outros. Por que precisa mestre? Por que precisa orientador? Porque toda a cultura humana é oral. Então, a grande mentira que eles aplicaram na gente é dizer que só nós temos uma cultura oral e tal, cultura escrita, é tudo. Mentira! Primeiro é a cultura oral. A cultura dele é oral. Porque, senão, esvazia os professores. Tira a professora dessa faculdade toda, velho. Você fez FAO, Zé? Você fez FAO, não foi? Fui. Então, tinha mestre lá, é? Então, não pode. Entenderam? É o maior aplique. Todos nós vivemos dentro de uma grande farsa, mentira do caramba, mano. Onde já se viu chegar e falar para você que a cultura do povo, da humanidade, é escrita? Mentira! É oral. Toda cultura humana é oral. Dizer que existe uma cultura superior escrita é a maneira de eles contar para os povos do mundo que eles são superiores. Mentira, sai daí, vai fazer outra coisa, mente para outro. Para, é só pensar, é lógico isso aí. A cultura humana é oral. A escrita é apenas a notação sobre a oralidade. Está óbvio isso aí, é óbvio e lulante. Está na cara. Não sei que não consegue enganar a gente tanto tempo. Ou a gente quer ser enganado? Não é? Então, é esse o local da oralidade. A cultura humana é o local da oralidade. Qualquer coisa, depois disso, é notações sobre a oralidade. Escrever é isso. Você vai na faculdade, velho, entra lá, sai engenheiro, vai na medicina, sai cortando as barrigas dos caras, que já é médico, não precisa mestre, velho. Bora tirar os mestres. Então, a base da cultura humana é a oralidade. Todas as culturas, mesmo a deles, porque senão é melhor tirar os mestres das faculdades, velho. Está lá fazendo o quê? A gente entra na biblioteca e sai mestre. Ah, não precisa ter mestre, a gente sai. Entenderam isso? Aplique. O tanto de mentira que conta para a gente acreditar que eles estão certos é terrível. Tipo assim, como eu chamo? Antônio Ferreira. Não, bem, Ferreira é o sobrenome do invasor que estrupou a sua avó. De Souza? Não, bem, Souza é o sobrenome do europeu que estrupou a sua tataravó. Você não tem sobrenome? Esse sobrenome não existe, velho. É o nome do invasor que estrupou a vovó. Porque essa nação é uma nação criada sob estupro. Esses caras não trouxeram mulher para cá, velho. Quem aqui não tem a história de uma avó cata-laço, pega-laço? Velho, o eufemismo para pegar laço, para estupro, é pegar laço, velho. A minha... Porra, velho, qual a onda? E a gente acredita nisso. Esse é o complexo de vira-lata do Brasil. Essa é uma nação de estupro gerada em cima de estupro de mulheres nativas americanas e mulheres pretas, vindo da África. O sobrenome que a gente carrega é o sobrenome do cara que estrupou a nossa bisavó, caraca. E o que é difícil entender isso? Se eles não trouxeram mulher, bem. O que é difícil entender isso? Por que isso? Não teve pega-laço. Todo mundo tem na família uma história de uma avó pega-laço. Pega-laço, cacete. Ela foi estrupada, velho. Está entendendo? Então, é isso que rola. Então, isso aqui não existe. Se for ver nação brasileira, velho, somos nós, os filhos e o resultado de um estupro coletivo. Eles não trouxeram mulheres, se liga. Entendeu? Então, o sobrenome que vocês carregam é o sobrenome do cara que estrupou a bisa. Beleza, lindo. Bora lá. Todo mundo é Souza Ferreira ou Lima. O nome do estrupador é da Ferreira, Souza ou Lima. Esse é o nome do cara. Vocês carregam o nome do cara que estrupou a bisavó de vocês. Fica ligado. Então, quanto mais mentira tem aí? Toma. E é por isso que eu queria falar depois dele, porque na nossa tradição, eu queria te dar esse colar. É um colar tupinambá, colar de presente. Eu acho que todos têm que ficar em pé. A gente sempre tem que homenagear a sabedoria
do ancião. Envelhecer, qualquer um envelhece. Envelhecer com sabedoria é para poucos. Pronto. O mestre me disse aqui no começo. O mestre me disse que no começo ele é tupinambá também. E é isso, Abílio. É isso. Mestre, se tu vai na Bahia, na minha Bahia, me perdoe. A Bahia é linda, caso disso. O Nordeste, os nossos indígenas do Nordeste, nós lá que começou a invasão, está entendendo? Lá que começou a invasão. Nós temos índios negros e nós temos muito orgulho de ter índios negros. Nós temos índios do candomblé, nós temos pajé, que é pai de santo. A gente tem muito orgulho disso. Vestimenta de caboclo é samambaia, samambaia é samambaia. Pisa caboclo, não se atrapalha, saia do meio da samambaia. Caboclinho de pena, ele não arreia, reia, 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 que nas forças é do céu e do mar. E vamos unir as forças, é do céu e do mar. Caboclinho de pena, olha aí. Tava no meio da mata, tava no meio da mata, pra quem mandou me chamar? Eu vim, vou beber giroba, eu vim, foi beber giroba, balançar meu maracá, balançar meu maracá. Reia, 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 maré encheu, tornou vazar, de longe, muito longe eu avisteia, na minha palhoça coberta de sapé, meu arco, minha flecha, minha cabaça de mé. Eu moro na mata, mas ando pela chapada. Oh, rameia, meus índios na chapada. Oh, rameia, meus índios na chapada. Oxente, essa música a gente canta na nossa comunidade. A gente canta na aldeia, mas canta no terreiro. Canta nos terreiros de candomblé. Canta nos terreiros de Umbanda. Oxóssi. Na Bahia é São Jorge, no Rio é São Sebastião. Oxóssi é quem manda nas bandas no meu coração. Vá lá em Janeiro, onde eu moro. É a maior festa que tem. É em 5 de janeiro, segundo domingo de janeiro, que é a festa de puxada de mastro de São Sebastião. Para a igreja é São Sebastião, para a gente é Oxóssi, é a porra toda mesmo São Sebastião. Me perdoe, São Sebastião. Ele é um encantado, é uma encantaria. Tem um cara que está com a flecha, nem morrer pensando daquele jeito, né, velho? Pois, então, e ele está, mestre, na madeira, está de boa. São Sebastião é o santo padroeiro do movimento gay baiano. Está entendendo? É intelectual, me perdoe. A intelectualidade faz um mal da porra. E, viu, meus parentes? Tome cuidado, que nós agora, nós povos originários, como o mestre falou aqui, o movimento negro teve uma época que tudo negro tudo é negro, negro do poder, negro é lindo. A gente está nessa onda agora, viu, mestre? De novo? Agora o índio é negro, é índio, é lindo, lindo, lindo. E eles cooptando a gente, está entendendo? Está cooptando, usando a discurso de decolonialidade. Como que você discute decolonialidade, indianidade? Como te discute a questão de gênero sem discutir o capitalismo? Oxente! Como que você discute se você não fazer uma oposição ao capitalismo? Como você discute? Por que não tem demarcação de terra? A Rede Globo, há 2 semanas até me chamou para fazer o espaço. Sábado estava lá com o Salomão, grande Saloma. Aí eu e ele, nós participamos de um especial de 200 anos da Rede Globo. Aí me chamaram. Falei, oxente, a Rede Globo me chamando, alguma coisa está errada. Aí me chamou, aí fui participar. Aí a equipe era uma equipe do Ceará. Casé, a gente é de esquerda, porreta, a porra toda. Então, bora lá. Falei 2 horas. Aí mandaram a equipe embora. Aí o IMI, como que é? O Camel,
Então, deixou o índio na primeira página do especial. Eles nem queriam colocar que eu era historiador, está entendendo? Nem queriam colocar que eu era historiador. Mas, por quê? Não é porque eu sou índio. É que eu sou índio, mas sou anticapitalista. Eu quero que a burguesia se foda. Desculpa. Eu quero que a burguesia se dane. Não vai ter demarcação de terra enquanto não tiver, quando a gente não detonar o capitalismo, está entendendo? Aí, essa fala não vai. O negro, o índio aceito, e a gente tem que tomar muito cuidado, que a gente fica pitoresco, a gente fica gracinha, a gente cumpre cota. Está lá, no especial 200 anos, casando o primeiro capítulo, 200 anos. Eu acho horrível, já pedi para tirar minha imagem de lá. Por quê? Porque de 2 horas de fala, cortaram a maioria. Eu não consigo falar. Eu tenho um parente meu, eu estou chamando para que é Tupinambá, Mascarrado, Maurício conheceu. Mascarrado esteve no crime, lá em Ilhéus, entrou no crime, foi para a bandidagem, foi preso, tomou cadeia. Aí veio para o movimento indígena, não sabia nem ler e escrever, e falava, Casé, parente, se a gente não criticar o capitalismo, a gente não vai ter demarcação. E quando você fala, eu não confio no Estado brasileiro, eu não confio na justiça brasileira, então a sua fala não vai, está entendendo? Não é porque tu é índio, porque tu é negro. A Rede Globo aceita indígena, aceita negro. Né? Mas quando o negro, o indígena, vai além, tá bom, beleza, obrigado pela cota. Mas, além da cota, eu quero demarcação de terra. E para demarcação territorial, você vai ter que se sentar, vai ter que enfrentar o setor mais atrasado da sociedade brasileira. Está entendendo? Quando tu faz uma discussão mais profunda, estrutural, o racismo interpessoal. O Sesc mesmo ia me deixar, a Rita até me deu aqui, eu ia ficar no hotel aqui. Né? Falei, não vou não, porque eu já sei o que vai acontecer. Eu vou chegar lá, o segurança... Seu índio, você tem certeza que você vai ficar aqui? Tenho. Então vou processar o segurança. O segurança é um homem negro. Isso é o racismo interpessoal. O racismo estrutural é o que a Rede Globo fez comigo. O racismo estrutural é aquele que impede os povos negros, os povos indígenas, colocar o dedo na ferida e dizer que existe uma elite brasileira que quer, sim, que nós, povos originários, povos negros, fiquemos à margem da sociedade. Isso que é racismo estrutural. Aí você processa o segurança que barrou um indígena. Isso é racismo interpessoal, que é o preconceito. Tem que criticar. Agora, o racismo estrutural, e aí, no 9 de julho, que é o que o Abílio está falando, 9 de julho, minha parente, tem uma parente aqui, tem os parentes aqui, existe uma agonia, deixa eu falar uma coisinha, eu agora sou pós-doutor, sou pós-doc. Saiu meu título ontem, sou pós-doutor em psicologia na Unesp de Assis. Sabe quanto vale? Para mim não vale nada. Mas vale para dar o lugar de fala, que é o lugar de fala da academia, para desmontar a academia, está entendendo? Aonde que tu desmonta a academia? Quando tu não fica só fazendo a apresentação. Cadê o meu amigo Miguel? Miguelito está aí. O povo Mapuche, o maior número de presos políticos da América Latina é de índio Mapuche. E por que Mapuche está preso? Mesmo no governo de esquerda. Porque Mapuche, no Chile, luta. Eu não sou nem chileno, não sou nem argentino, eu sou Mapuche, porque o Mapuche luta pelo direito à terra. A Rússia invadiu a Ucrânia, para alguns não, mas invadiu a Ucrânia, não invadiu. Isso aqui é terra de gente, aqui é terra invadida, como disse o seu Ailton. Nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra, gente. Estamos em guerra de 522 anos. De 522. Eles não desocuparam nossas terras, não. Eles estão em guerra com você? Não, o que eles fazem é massacre. Nós fazemos guerra de resistência e resistência. E aí, quando vê um parente, né, quando tu vai na Bahia, você vai ver um índio negro. Aí tem muito orgulho de ter um índio negro. Mas aí falaram, Casé, não pode, academicamente não pode falar de afro-indígena. Tá bom? Não sei. Já me cortaram. Não pode falar de afro-indígena. Então, vou falar de índio pindorâmico. Não, afro-pindorâmico. Pode?
Aí pode. Fica mais elegante. Então, aí chega para o meu parente que é negro, é em Tupinambá, eu vou falar para ele, você não pode ser afro-indígena, ou você é negro, ou você é indígena. Ele é o que ele quiser, se não é mãe, se não é pai dele, a gente vai se lascar você com a sua vida. Então, aí, veja, por quê? Porque existe uma questão estrutural. A questão negra e a questão indígena é estrutural. É estrutural. Discutir identidade, e não discutir as estruturas do sistema que nos explora, que nos mata, quem que está preso? É nós, é indígena, é negro. E por que está preso? É só uma questão racial. E por que é controle social? Eles não querem... Agora eu vou encerrar. Fiz uma palestra aqui debaixo do viaduto Alcântara Machado. Eu falei para os caras debaixo do viaduto Alcântara Machado, por que tu está aqui, meu parente? Tu está aqui porque os seus ancestrais tiveram a terra roubada. Isso aqui é país de terra roubada, de mulher violentada, a pega dentro de a laço ou dentro de cachorro. É a história da mulher violentada para explorar a nossa terra. E é isso. E, novamente, fora capitalismo. Posso? Viu? Só um adentro, Cazé. Só uma coisa de parente para parente. E eu andei dando uma olhada nesse negócio dessa língua desses caras, velho. Eles não ensinaram a falar a língua deles direito, não. Olha só. Chamava a gente de negro. Negro vem de necros, de podre. Não é? Vem de necros, vem de negro, vem de podre, velho, de necros. Então, é preto, não é? E aí eu falei assim, indígena. Indígena. Aí eu fui atrás de indígena. Sabe de onde vem essa palavra, Cazé? Indignatus. Nações indignatas. Então, é índio da África, índio da Oceania, nações indignatas. Dê uma olhada na origem dessa palavra indígena. Eles vão falar que é caminho das Índias, o caramba quatro. Estão mentindo de novo. O negócio sabe o que é? Indignatos. Os indignos de ter a sua própria terra, a sua cultura, a sua língua, etc. Então, indígena não existe. Eles estão querendo dizer indignatos. Vem da porra do latim deles, que quer dizer indignatos, os indignos. Eu era indigno na África, não é? A minha avó era indigna aqui no Brasil, minha bisavó é indigna no Brasil, assim como a de vocês, indignatos, sem direito a zorra nenhuma. Então, vê? Eu nem sei que é esse cã, cara. Mas então, como é que pode ser meu pai? Que porra. Bora lá. Aline, queria ouvir um pouco você, a partir dessas experiências e dos comentários que já foram feitos também, essa necessidade que a gente, enquanto pessoas pretas, pessoas indígenas, adentrarem a universidade, como o Cazé já colocou aqui, é pós-doc, mas é só para esfregar na cara deles, porque valor mesmo é o que vale dentro da sua cultura. Né? É só para dizer aqui, tá, é isso que vocês querem? Tó, mas para mim isso não vale nada. Isso acho que é importante a gente falar sobre isso. E tudo que você tem, você e as suas parentes, tudo que vocês têm produzido com pensamento crítico, mas trazendo o olhar para a sua cultura mesmo, né? A valorização, como é que vocês ensinam as suas crianças, mesmo com a consciência dessa necessidade de adentrar nesses espaços também, para fazer essa disputa de imaginário. E aí eu queria também que os meninos comentassem. Ontem teve uma roda, né, que eu tive a honra de participar, vim direto do aeroporto para cá para ouvir a fala da Eliane Potiguara. E também, né, fazer com que ela pudesse ver o meu filho, que ela é minha vozinha do coração, então ela, né, ele é o quê? Bisneto dela, né? No caso, essas relações são meio truncadas. Mas ontem, assim, levantaram vários questionamentos na plateia que eu acho que isso aí reflete, de fato, as inquietudes que os ditos brasileiros que se aceitam como politicamente brasileiros, eles estão. E isso tudo não nasceu do nada. Eu acredito que essas inquietudes todas, elas sejam frutos, já um resultado do próprio movimento. E muitas vezes nós que estamos no movimento, chega um momento na nossa luta que a gente fala, nossa, o que a gente está fazendo aqui? Parece que não vai dar em nada. Só que dá.
Só que dá. Então, assim, eu costumo dizer assim, que eu não acredito em instituições, eu não tenho esse romantismo mais de querer mudar instituições, né? Eu acho que isso aí não ficou para mim. Mas eu acredito muito em pessoas. Né? Eu acredito em pessoas e eu tenho visto um trabalho, e eu acho importante falar isso aqui rapidamente, não do SESC em si, né, mas das pessoas que trabalham, né, e buscam essas parcerias, porque tem feito uma pulverização do que é a realidade dos povos indígenas falado por nós mesmos. E eu costumo dizer que eu me considero politicamente indígena por uma questão didática, por uma questão que envolve uma coletividade, né, que acertou entre si que iria se chamar de indígenas para, digamos, demarcar um território de uma filosofia indígena, né, de uma cultura indígena. E aí eu queria só que vocês marcassem essa palavra, filosofia indígena, cultura indígena, e guardassem aí rapidinho. Mas é importante dizer também que nós, além de indígenas, enquanto uma categoria política, nós somos administrativamente brasileiros. Então, eu não posso esperar, sabe, parentes, colegas aqui, que o Estado queira empurrar na minha goela uma nacionalidade, um patriotismo, se desde a primeira caravela nós estamos reiteradamente, todos os dias, cotidianamente, resistindo, né, para sobreviver. Nós não estamos vivendo. É uma sobrevivência, muito cansativo resistir. Eu não gosto de estar na luta, eu não suporto a luta. Eu queria chegar na minha casa, acordar, viver a vida, curtir, ler um bom livro, ter tempo para fazer as minhas coisas que eu gosto. Eu não me orgulho de lutar. Eu não gosto disso. Eu acho que quem que se orgulha disso? A gente não quer ficar, a gente quer ter uma vida em paz, mas nós somos obrigados, né, por uma questão de resistência, lutando pela nossa dignidade. Então, diante disso, eu costumo dizer, né, eu não sou brasileira, eu sou administrativamente brasileira, porque não me restou uma outra alternativa a não ser isso. Agora, eu tenho meus povos e as minhas nações. Sou tupinambá também, né, de Vigia de Nazaré, lá da terra indígena de Uruitá. Sou aimara do Peru, porque meu avô é aimara. Sou Mebengocré Caiapó, porque o meu pai é cacique Caiapó, na aldeia em Goiamroti, lá em São Félix do Xingu. E não é fácil, não é comum, e não é assim, né? Não é todo o tempo que vocês vão encontrar. Inclusive, quer dizer, se vocês procurarem, vocês certamente vão achar. Mas nós não ouvimos e não estamos acostumados a ouvir um discurso de uma indígena, ou um discurso acadêmico de um indígena, ou indígena em algum lugar de alguma relevância dentro da sociedade nacional, que possa estar ali no lugar de decisão, né? De decisão de política, etc., que é necessário, não por uma questão de vaidade, mas por uma questão de necessidade. Não tem para onde correr. Eu tenho, assim, né, dizer que eu acho muito errado, porque, assim, acho que ninguém deve dizer eu sou anarquista, ainda mais se você tem um pertencimento, né, indígena, um pertencimento étnico. Mas, assim, fora do pensamento indígena, nem tem como separar isso, mas só para tentar ser bastante didática, eu dialogo muito, eu gosto muito do pensamento anarquista. Eu considero que a teoria anarquista fundida com a prática indígena dá um resultado muito legal. Sabe, eu acho extremamente revolucionário. Eu acho que, assim, a sociedade não está ainda preparada para pensar sobre anarquismo e sobre pertencimento indígena e sobre ancestralidade, né? E ontem uma moça levantou na plateia a questão de eu não me sinto indígena, não me sinto preta, não me sinto branca, eu também não sei que eu não sou indígena porque eu não estou no meu território. Peraí, calma aí. Que violência isso. Eu me senti triste pela que ela fala, mas eu também entendo que ela não tem essa consciência, né, da dimensão do que é ser indígena, e que nós temos uma força e carregamos essa força porque o nosso corpo, ela é a extensão do nosso território geográfico ancestral. De modo que onde quer que nós estejamos, nós precisamos e vamos, porque é uma luta que está intrínseca a nós, ela é dentro, está fundida, né? Nós não temos como separar a Aline Caiapó, a Aline Mebengocré, a Aline Aimara, a Aline Tupinambá, a Aline militante, da linha ativista, é tudo muito junto, porque é a nossa vida, é a nossa existência si própria. De modo que, se eu estou na universidade, eu preciso garantir que aquele espaço
seja um espaço que respeite a dignidade do meu corpo enquanto pesquisadora. E aí a gente vai travar uma luta, né, no outro campo. Aí eu falo assim, não, parece que esse povo procura sarna para se coçar, né? Mas é isso. Porque você entra na universidade, você vê 5% das mulheres, segundo o último IBGE, estão dentro da universidade. Você olha para as mulheres, para as indígenas mulheres, e você vê 0,5%. Então, assim, é bem gritante. Agora, o porquê disso? Né? O porquê que as indígenas mulheres não conseguem estar na universidade, e aí a gente vai passar por, seria assim, meses de discussão, mas para encurtar a conversa, a gente sabe, né, que ser mulher no país extremamente sexista é um desafio, ser indígena mulher no país genocida é um desafio muito grande, e ser pesquisadora, né, ser uma indígena mulher pesquisadora nesse país é um outro desafio, porque é um país extremamente negacionista. É claro que nos governos anteriores a gente tinha uma realidade de incentivo à pesquisa muito diferente do que agora, mas ainda assim era um grande desafio. Então, assim, não se trata de presidente atual, ou que se foi, ou que já passou. É um desafio em todos os governos. Então, assim, eu não me admiro em nada e não me causa espanto, dor ou angústia ouvir que sobre racismo estrutural. Eu não sei se é porque eu já estou com couro duro ou com o meu casco já está bastante calejado, mas isso para mim não faz nenhuma diferença. Então é assim, olha, avante, só vai indo, só vai indo, só vai indo. Porque se você olha para trás e você fica parando, poxa, estou muito angustiado porque não sei quem me boicotou, porque eu fui podada. Nossa, que grande coincidência. Então você está em que mundo? Porque no mundo originário é o mundo da resistência desde 1500. Ou antes disso, né? A gente fala 1500 porque é uma coisa genérica. Mas a questão é essa, como nós vamos nos portar enquanto seres ancestrais, possuidores de um orgulho, de um pertencimento, que não vai ficar olhando para trás e lambendo as nossas feridas, mas que vai para frente, vai para frente, vai para frente. Cadê o teu óleo? Cadê a tua andiroba? Passa no teu couro e vai embora. Entendeu? Passa no teu couro e vai embora. De modo que agora nós estamos na academia, e nós dentro do movimento plurinacional Airacuna, nós fomos o primeiro movimento de indígenas mulheres trazendo a bandeira dessa questão do plurinacional para cá, né? Do debate plurinacional. E era o movimento, o Airacuna Brasil. Como nasceu agora no Encontro Nacional de Estudantes Indígenas, que aconteceu em Campinas esse ano, surgiu a União Plurinacional dos Estudantes Indígenas, aí a gente se sentiu meio que, né, contra a parede para... Vamos colaborar, né, mudando o nome do nosso movimento. Vamos agora chamar também plurinacional para dar uma força e também receber, de alguma forma, agradecer, né, a essa força que os parentes andinos também têm dado para a gente durante tantos anos. Porque se tem uma bandeira que nos representa, sem dúvida, é a Uipala. Né? A bandeira do Brasil não nos representa. 200 anos né, o parente falou sobre essa questão dos 200 anos, e eu acho que isso aí a gente também precisa falar sobre isso em algum momento. 200 anos de quê? Né, de que independência? Porque, se nós formos olhar a história de todos os povos indígenas, essa independência não chegou, ela não nos contempla. Né, e é uma independência ridícula, porque imagina que você rompe com o Estado, mas mantém o cordão umbilical, né, tá presinho ali no seu papai, né, numa nação que é a grande mentora por todas as expropriações, e você chega lá, na minha região, né, a gente sabe que tem Brasil, né, o Brasil e o Grão-Pará, né, na época, né, antes da independência, e você chega ali e você pensa, nossa, mas o Grão-Pará não era Brasil. Ah, mas olha só, eu já ouvi dizer que vocês, lá do Grão-Pará, da região lá do Pará, do norte, vocês não queriam saber dessa independência porque vocês queriam manter laços com Portugal. Não, nós queríamos? Como assim nós? O parente aqui, o irmão, perdão, irmão, como é que é seu nome mesmo? Lumumba. Pássaro Preto. O parente Pássaro Preto falou aqui. Agora, é a oralidade.
né? Mas eles estavam exigindo, cobrando de nós um posicionamento com relação a isso. Eu disse, mas espera aí, nós quem? Você está querendo dizer nós quem? Olha, mas está escrito nos livros. Eu disse, então, se está escrito nos livros, certamente nós não fazemos parte disso. Porque a nossa história não foi escrita nos livros. E eu vou te dizer assim, e aí é um outro debate dentro do campo do que é lugares de memória indígena. Eu vou me ater a essa questão. Porque quando nós falamos de questão de memória, nós estamos travando uma luta dentro de um pensamento epistemológico que é extremamente racista, né? E como é que nós vamos conversar com um Estado ou com uma universidade que tem como seu escopo princípios que não dialogam com os princípios trazidos pelos próprios povos indígenas? Existem outras dimensões, meus queridos, para além dessas trazidas pela Revolução Francesa, pelo Iluminismo, né? Nós temos coletividade, nós temos a ancestralidade, nós temos a diversidade, nós temos a pluralidade, que são princípios preponderantes para você ver e vislumbrar algo criado dentro da academia pelos povos indígenas e fora dela. Então, assim, como você vai entrar na academia e ser um ser ancestral pensante, produzindo ciência ali dentro? Porque eu considero, e isso é particular meu, eu considero que o nosso saber enquanto indígena não é uma ciência. Isso eu penso. Mas pode vir a se tornar. O nosso saber, ele não é ciência, mas ele não é irracional. Ele tem uma metodologia. Essa metodologia, ela não reza na cartilha do eurocentrismo, mas ela é racional, né? E ela precisa ser observada. E qual é, então, essa metodologia? Metodologia que preze, né, por esses conhecimentos ancestrais. Então, quando você vai para a universidade e o teu corpo é um corpo ancestral ali produzindo ciência, você, de cara, já está boicotado, porque a tua motivação de ciência, ela não está baseada em uma análise metodológica, categórica, dogmática. Não, ela não está. Ela foge disso tudo. E aí a nossa luta, então, enquanto movimento Airacuna e enquanto indígenas, né? Porque não é só as indígenas mulheres que fazem essa resistência na universidade, né? São todos os indígenas que estão dentro da universidade, se sentem assim e fazem essa resistência, né? É isso, é mostrar para a universidade, é mostrar para a academia que nós somos seres ancestrais, que pensamos e somos totalmente capazes de produzir uma ciência que caminhe de acordo com as nossas epistemologias ancestrais e que nós não estamos mais dispostos a nos calar, né? E que as mãos que construíram aqueles muros, que nos dividiram e que dividiram o saber, são as mesmas mãos agora que vão colocar aqueles muros para ruir. E nós já estamos ali dentro. Né? Já estamos ali dentro. E é mais ou menos por aí, mas a gente vai conversando, tá? Obrigada. Mei, Comrem. Só rapidamente, eu acho que... Será que eu posso quebrar esse protocolo, né? Que vocês aplaudiram, mas eu ia falar isso no início, sobre essas inquietudes com relação ao pertencimento. Eu acho que, em primeiro lugar, mas a sociedade do entorno, ela precisa entender como que se deu o processo de miscigenação no Brasil. Porque quando você entende como que se deu esse processo de miscigenação no Brasil, você vai criar uma consciência histórica política para entender o que é a cara do índio. A gente diz cara do índio, né? A gente fala indígena porque já se configurou assim, mas ok. E quando você tem essa consciência, você vai entender que os parentes que estão... E isso é uma coisa real. E a gente precisa falar isso aqui, porque se não for nesse espaço de lugares de memória negro e indígena, será em que espaço? Eu não me sinto à vontade para falar em outro lugar. Eu considero que a questão do pertencimento e a questão da ancestralidade, elas são coisas que a gente precisa trabalhar com muito cuidado e com muita delicadeza. Eu sou de uma região da Amazônia, e lá os indígenas têm, a maioria deles tem um pouquinho assim, essa minha característica, né, esse estereótipo, essa característica. Quando eu vou para a Bahia, eu encontro muitos indígenas que têm essa minha característica, que também é parecida aqui com parente, mas eu também encontro muitos indígenas que têm a pele retinta.
E eles se sentem muito tristes, porque muitos falam assim, ó, às vezes nós, no mesmo movimento, falamos assim, essa aqui, não. Fui comprar um picolé, né, que chama lá. E estava eu e uma indígena que tem a pele retinta, do povo tupinambá. E o rapaz do picolé, o vendedor, disse, não, você é índia de verdade. Essa aqui não é índia, não. Olha o cabelo ruim. Na cara. Era o vendedor de picolé, gente. Ela foi com muita foita, responder a foita para ele, e eu tive que conter. Porque é uma pessoa que claramente não tem um conhecimento sobre como que se deu esse processo de miscigenação. E, obviamente, ali tem uma vida muito sofrida. Então, acho que você encarar uma situação dessa, né, agredindo, acho que não é o melhor momento, mas, de repente, você acolhe com amor aquela pessoa e você consegue, naquele momento, explicar isso, já é uma grande vitória. Né? Então, assim, a gente percebe isso e os parentes se sentem muito afrontados quando eles são vistos como pretos. Né? Mas não porque eles sejam racistas, ou enfim, porque eles nasceram num contexto de aldeia. Eles não têm a ancestralidade preta aflorada, né? Porque eles não entendem sobre a espiritualidade afro-brasileira, né? Do que se refere a essa questão. Eles não têm essa concepção, eles não sabem absolutamente nada. Eles sabem cantar a música, eles não entendem. Então, assim, é um mundo indígena que, por conta desse processo de miscigenação, eles têm a pele retinta, eles não se sentem pretos, eles se sentem indígenas, mas que agora o movimento, né, o próprio movimento preto tem se aproximado e tem também tratado desses parentes, e tem abraçado esses parentes e apresentado para esses parentes a sua própria espiritualidade. E eles começam a se sentir o quê? Abraçados, e começam a entender isso tudo. E é um processo. Né? Então, acho assim que... Eu não sei se ficou muito bem, se ficou claro essa questão, mas é importante... Clara não sei, né? Mas ficou bem explícito, ficou bem escura. Claro, isso, ficou bem escuro. Quero né? agradecer muito sua contribuição. Igual o Nortear e Sulear, né? Eu acho isso incrível. Quero agradecer muito sua contribuição e observar o seguinte, nós precisamos garantir mais espaços como esse, porque a gente percebe que sempre o tempo é muito curto para a gente poder expressar o conteúdo que a gente tem, e raramente temos oportunidade. Né? É importante chamar a atenção que nós temos uma única mulher aqui na mesa que, com todo o direito, fez uso do espaço de fala que nós tínhamos aqui. Né? E, se estivermos todas e todos de acordo, a gente passaria para as considerações finais dos demais participantes da mesa, né? E gostaria de propor que vocês fizessem, nessas considerações finais, brevemente, uma impressão do que ficou dessa questão entre a oralidade, não é, e essa questão da memória, uma vez que me parece que ela já se expressou por meio da oralidade na música do Aloísio e do Oderiê, nas canções que o Cazé cantou aqui, na consideração que o Lumumba fez sobre o fato de que todo povo é oral, não é? Que não existe um povo, não é exclusividade de povo algum a oralidade. Então, gostaria que vocês tecessem as suas considerações finais para a gente partir, então, para o intervalo e dar sequência no evento. Pode ser assim? Ok? Então, queria ouvir na sequência da esquerda, sempre, a partir da esquerda, consideração do Aloísio primeiro, Aloísio. Primeiro, é importante ouvir nesse processo louco que a gente está, e eu tenho refletido bastante o quanto em alguns nichos, pelo menos, ou pelo menos as pessoas que eu tenho contato, sobretudo no Sudeste, e as lideranças que eu pude ver, que eu pude ouvir, me parece que há um pragmatismo político e agudo dos povos originários, do qual a gente, no contexto urbano, precisa aprender muito. Né? Acho que essa síntese de não se reconhecer como uma pessoa brasileira, eu também não me reconheço uma pessoa brasileira, mas a gente tem vários processos de captura das nossas pautas, né? Dos movimentos de pessoas que estão no contexto urbano, os próprios movimentos negros, as nossas pautas são capturadas, né? Pela TV, pelas mídias, pelo capitalismo, pelos algoritmos, tal.
Então, acho que a gente tem muito a aprender e mais coisas para negar e afirmar juntos no rolê, né? Porque pelo que eu tenho ouvido, eu vejo que a gente junto tem mais condição de afirmar projetos de fato do que viver só de reação, né? Esse território aqui que chamam de Brasil, né? Tem vivido coletivamente e individualmente numa loucura, numa neurose da reação, né? Até falando desse momento agora que a gente está em outubro, né? Então, enfim, quero poder ouvir mais, poder estar mais junto. É nóis. Saravá as mudanças. E lá vai. E lá vai. Bom, no meu caso, que legal que estamos discutindo isso e ainda num lugar chamado Anchieta. Eu acho legal. Eu acho legal isso aí, andou bem. Para contar que teve o tempo que isso não poderia ter existido, eu acho que está indo até que legal. Não tão, mas está legal. E aí, na vinda para cá, eu vendo os parentes aqui, né? Poxa, aí de repente tudo, né? Se deram mal, porque eles pensaram em te exterminar e acabaram misturando, e a gente aumentou, que nem forma. Já viu aquelas massas de bolo que crescem assim? Quanto mais o cara tenta abafar, mais cresce. Lógico, a gente encontra ainda um montão de parentes sem alma por aí, achando que até é branco, né? Mas isso aí com o tempo cura. Aí eu estava nessa viagem, eu vinha vindo com a cota lá de casa, né? Que tu fala, nossa, cabelos amarelos e que pele rosada. Na verdade, ela era uma gibran, que é nada mais do que uma mulher de uma origem tuareg. Já ouviu falar de Khalil Gibran? Os caras também armaram, aí tinha... Ela estava me contando na viagem que aí o cara, uma mulher de lá, daquele lado, como é que é? Síria? Como é que chama aquilo? Do Líbano, né? Uma mulher libanesa aí vendo do resultado da doação de uma nativa americana junto ao europeu. Ela foi lá, não teve dúvida, e está aí a Simone Gibran, que, na verdade, a outra foi esperta, falou, sai, sua genética é boa, e está aí ela. É uma cota de Angola. Como? Ela é síria, mas é no norte da África, é uma daquelas pessoas que eles invadiram. Né? Os caras invadem tudo e tomam tudo, e termina dizendo que tudo é dele. Aí a gente estava pensando, eu falei, puxa vida, tenho aquele ali que está... Agora eu tenho 2 acompanhantes depois de 77 anos, porque os caras estão achando que eu não tenho. Pô, bicho, eu vou e volto sozinho, mas mandaram 2. Eu vou e volto sozinho. Brincou, pô, eu sou Lumumba, caramba. Aí, acredita que ainda vou e volto sozinho. Aí, estava com ele é um Aimoré, né? É do pessoal ali de baixo. É Aimoré, ali da base do Paraíba, do Rio Paraíba. Ele é um Aimoré. Então, e que vindo os caras de fora, acharam um jeito de fazer filho, virou Brotério de Assis, e aí ele, mas ele é um Aimoré, e terminou sendo Piraquara, que nem tem caipira, essas coisas, ele é um Piraquara. Veio bem acompanhado, né? Uma sírio-libanesa com uma cimitarra e um Aimoré não muito dado a brincadeiras. Bom, aqui estou eu. Então, estava conversando com eles e eu falei, pô, velho, chegou, ele tem uma tradição musical, porque nosso povo é extremamente musical, e ele tem algumas composições que ele compilou do pessoal dele, do Piraquara, pô. E só tem que ter cara de Piraquara, porque ele é Piraquara, apesar de formado na faculdade dos caras, mas ele é um Piraquara, não tem como tirar dele ser Piraquara. Aí ele estava com as músicas, aí eu falei, vamos lá, compadre. Eu falei, já era jovem para o Lutealdaz, faz mais de 20 anos isso. Aí fomos lá, chegou no maestro. Então, aqui tem essas canções, a gente quer fazer um modo clássico para mostrar que se podemos tocar junto, podemos conviver e tal. Ele falou, você acha que eu vou parar a minha orquestra para fazer isso aí? Que eram essas canções. Olha só, um homem culto, o maestro, era um homem muito culto, falou isso aí. Aí nós ficamos muito putos, falei, quer saber de uma coisa, mano? Bora lá, vamos montar essa tal de orquestra nós. E ele terminou agora, depois de 20 e poucos anos, agora está uma maravilha.
orquestrado com o pessoal Piraquara, lá daquela região dele. E aí eu fiquei pensando, falei, puxa, aquela vida, né? Há diversas maneiras de se reagir à provocação e essas coisas idiotas que nos dirigem, esse tal de racismo, com um monte de nomenclatura. Sim, eu sei que o Abílio vai pedir para finalizar, mas ele é mais novo, ele espera. Então, o que aconteceu é o seguinte. Aí... mais velho é uma porcaria. Mas, então, como eu estava dizendo, foi isso. Aí, então, aparece um idiota desse e coloca uma coisa. Se a gente tivesse falado, puxa vida, é mesmo, né? Essa coisa aqui não dá para fazer isso que nós queremos, nós estamos sonhando. Um preto e um índio louco. Não, não era. Depois de 20 anos, trabalhando com aquele pessoal de beira de rio, tem menina que teria sido uma cabocla trabalhando na padaria porque era bonita, entendeu? Está tocando com o Bocelli. Fazendo tour com o Bocelli. Piraquara. Isso, e outros meninos que são de maestro, pelas outras orquestras por aí, depois de 20 e tantos anos. Se a gente tivesse enfiado o talo dentro por causa daquele otário, que não passa de ser um imbecil, um otário, porque dizer isso aí, velho, para a obra da cultura dos outros, baiaço, hoje em dia não teria tido o resultado que a gente tem. Então, às vezes, os nossos antepassados reagem de uma maneira violenta através de um imbecil desse para a gente tomar caminho. Falar isso, está pensando o quê? Está esquecendo quem é você? Se lembre. Aí você fala, então, velho, eu vou te mostrar quem sou eu. Você não me define, palhaço. Vocês não me definem. Ao Lumumba, ninguém define. Eu sou um tupinambá com sangue na goa. E comigo é pau. Tá sabendo? Não dê mole, não. Eu não queria falar agora, eu só vou cantar no final, pode ser? Passa a fala. Então, gente, acho que a oralidade é isso, né? Trazer a visão de cada lugar. E, além disso, eu tenho... É engraçado, né? Porque eu estou nesse lugar também de escuta, que eu achei muito bonito que a Luísa trouxe. E eu, quanto uma pessoa mais nova, e estando perto de pessoas mais velhas, anciões, e também sabendo que a gente... Não estou te apontando. E eu ia dizer, eu falei, mais anciões, e a gente, quanto pessoas mais novas... Não, e a gente, quanto pessoas mais novas, a gente também consegue ir alinhando, apesar da escuta, né, que talvez seja ainda mais ancestral, né, do que a fala, porque a gente recebe, a gente pensa, e aí a gente também verbaliza, vocaliza. Então, eu tenho me colocado nesse lugar de escuta aqui e pensado também através do que o que eu tenho aprendido com a minha cultura nesses anos de retomada. Porque, quando eu falo de retomada, não é só retomada de identidade, não. É retomada da língua, retomada da cultura, é retomada de tudo o que tentaram tirar da gente. E aí eu escuto e também percebo que a gente também tem a função, né, de, em algum momento, vocalizar as coisas que a gente tem sintetizado dentro da gente, através do que a gente ouve dos mais velhos, através do que a gente ouve dentro dos nossos pensamentos, que também é algo importante. E, então, na minha cultura, a gente tem que dar importância para todos esses lugares, né, por todas essas gerações. E com isso eu fico feliz, né, de ter ouvido essa oralidade de cada um, de contextos muito distintos, né, porque, apesar de sermos indígenas, aqui temos pessoas indígenas, pessoas pretas, mas cada uma de um povo. E é muito importante ressaltar, né, que cada povo tem uma organização, tem um pensamento, uma forma de transmitir o saber também. Então, eu gostaria que as pessoas lembrassem, né, que nós somos corpos muito diversos, somos corpos que produzimos saber também, como uma observação que a Parenta colocou não somos a ciência que o branco
projetou, mas a gente é uma tecnologia ancestral também. E então é a partir disso que eu me sinto, né? É desse lugar que eu sinto parte, das histórias que eu ouvi da minha avó, das histórias que eu ouço da minha mãe e das pessoas, das histórias que os mais velhos delas contaram. E de certa forma a gente tem essa tarefa de juntar os rastros, né? E tentar seguir o nosso próprio caminho a partir desses saberes. Então, eu agradeço muito, né, a todos que estão aqui, todas, todos, e espero que a gente continue, né, tecendo esses caminhos, né, essas redes, esses rios. Obrigada. Eu acho que inventaram o todes justamente para, né, revolucionar essa questão do gênero na gramática. Aí fica todo mundo, todas, todes e todes, né? É só todes, né? Não precisa ficar falando todas e todes. Estou te brigando aqui logo, né? Ah, meu, todo mundo. É isso. Eu falei assim para vocês anotarem sobre filosofia, né, e cultura. Eu estava num evento, é bem rápido, prometo. Eu estava num evento e a moça me colocou contra a parede, uma irmã do movimento feminista. Ela disse, mas você falou tão lindamente sobre pluralidade, sobre diversidade, você vem aplicar na gente uma questão de filosofia e de cultura. Eu falei, meu amor, mas é no meu couro que dói, não é no teu? E eu preciso dizer para você que existe uma cultura e uma filosofia indígena. Sim, existe, mas como? Claro, porque se eu nego a existência de uma cultura e de uma filosofia indígena, eu nego o processo de colonização que se deu aqui. Porque, querida, por onde passaram as caravelas, em todos os continentes, a destruição foi igual. E as nossas ambições também são as mesmas, né, de lutar pela preservação, pelo respeito à Pachamama, pelas forças da natureza. Então, esse é um discurso que ele está em todos nós. E isso é uma coisa que se homogeneizou entre nós, povos indígenas, povos originários, de modo que a gente tem ficou um pensamento único, que é o nosso pensamento enquanto ser politicamente indígena, né? Mas ficou claro que nós temos os nossos povos. E ainda tem mais, né? Muitos mais irão surgir. Muitos mais irão surgir. A retomada está aí, o movimento está acontecendo, é um movimento espiritual. Né? E eu digo sempre que, com relação àquilo que você falou, né, eu me toquei bastante. Você ainda está nessa questão de se afirmar enquanto indígena, mas ainda está buscando isso para fazer uma coisa correta, para não incorrer em erros. E um dos principais argumentos, eu acho bastante graça disso, porque nós ainda estamos muito feridos. Né? Nós somos povos muito Aline, feridos. Encerrando. Você combinou, você prometeu. 3 minutos. Somos povos muito feridos. E nesses povos bastante feridos, a gente tem... tá vendo? Você cortou, agora a culpa é sua. Mais 2. Pensar que a espiritualidade, a ancestralidade, ela é o que nos suleia. Né? É suleadora. E conduz os nossos corpos ancestrais, que são corpos territórios. Então, assim, empurrar na goela do parente que é retinto, um parente indígena que é retinto, que ele assuma a sua pretitude, eu acho assim que é um tanto abusivo. Porque ele precisa assumir com uma consciência, porque ele já sofre o racismo na pele. Mas só que não é só sobre dor, não. Ser preto não é só sobre dor. Ser preto também é um orgulho, também é resistência, também é valorização das nossas espiritualidades ancestrais. E aí eles estão tendo esse acordar também, que é um processo de libertação. E eu acho isso muito lindo. Quando um parente retinto, um indígena retinto, se encontra com a sua ancestralidade preta, nossa, é revolucionário. É lindo. E isso tem acontecido lá. Eu tenho visto muito isso acontecer. E aí as pessoas falam assim, mas agora daqui a pouco vai dar vazão para aparecer Vou olhar para você interagir comigo também, não me brigar. Agora daqui a pouco vai aparecer o
indígena. Aí a gente está rodado. Eu falei, nossa, vocês estão querendo boicotar o pertencimento dos parentes de pele retinta, que são os parentes pretos, porque vocês estão pensando que vai surgir o euro indígena, que vai, de alguma forma, aparecer no nosso território para podar os nossos direitos. Então, sabe, muitas das vezes nós caminhamos em terrenos assim muito melindrosos, porque nós somos pessoas feridas que estamos o tempo todo ainda num campo de uma resistência. E eu digo sempre, não é ter ancestral, que ancestral todo mundo tem, é ter uma ancestralidade. E eu encerro dizendo que a ancestralidade ela é um processo contínuo, diário, constante, de busca com o que nos fortalece, com a nossa espiritualidade, com o teu sagrado. E sem isso, nós não vamos conseguir. Sem isso, a vaidade academicista, aquele lugar não foi feito para a gente. Esse lugar não foi feito para a gente, nós estamos aqui, nós não podemos deixar com que esses espaços de alguma relevância, mínima que seja ainda, nos tornem algozes de nós mesmos, sabe? Então, é essa a mensagem, Meikomren, Nhambi. É que todos viessem aqui na frente. Sabe por quê? Na Bahia, se você conhecer a Bahia, não tem essa coisa de... Vocês têm que ir aqui na frente também. Oxente, vocês aqui. Sabe por quê? Na Bahia não tem essa... Vocês têm que ficar em pé. Não tem essa coisa. Não tem. Rapaz, não tem esse sofrimento. Meu parente é negro, tem parente lá de candomblé, que é indígena. Não tem problema. Você tem quilombo, que você tem indígena. Está entendendo? Não tem esse sofrimento. Esse sofrimento é coisa de gente intelectual, de intelectualizado. Não existe isso na base do povo. Não existe. Oxente, tem que parar com essa divisão. Isso é coisa da branquitude, que eu sou uma indígena intelectualizada e eu não tenho isso, não. Então, não, você não, parente. Não estou falando de você, não. A minha parente aqui fez uma fala muito bonita. É isso, não estou falando dela, não. Estou falando assim, não existe isso. Vá para a Bahia, vai lá. Eu queria só que vocês dessem um passinho para trás, ou senão a gente aumentar a luz, ou senão acender a luz da plateia. E tu, Rita, para esse povo ficar bem lindo no vocês vídeo. vão vir aqui para mim. Ô, Rita, você vem aqui também, você também, ô, amigo. Pronto. A gente vai cantar assim. Porque o povo tupinambá, olha só, meu parente foi considerado como quando a gente comia carne humana. A gente nunca fez canibalismo, a gente nunca comia qualquer coisa. A gente cantava assim, ó. Agora todo mundo, grudar o braço aqui. Rei, 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 rei. Vai, pé direito batendo. Rei, 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 rei. Rei, 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 rei. Rei, 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 rei. Tupinambá, ecoe, jeará. Ecoe, jecaru. Rei, 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 rei. Rei, 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 rei. Tupinambá, ecoe, jeará. Ecoe, jecaru. Rei, 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 rei. Rei. Rei, 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 rei. Rei, 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 rei. Rei, rei, rei. Tupinambá vai te pegar, vai te comer. Tupinambá vai te pegar, vai te comer. Rei, 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 rei. 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 Tupinambá vai te pegar, vai te comer. Tupinambá vai te pegar, vai te comer. Rei, 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 rei. Rei, 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 rei. E fora Bolsonaro, fascista!